Fala, meu amigo, minha amiga, bem-vindo novamente ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a venda de put, né? Algumas observações, né, que devem ser feitas antes de estar vendendo, né, uma put, né? E o que que seria a venda de put, né? Quem vende uma put, na verdade, está assumindo um compromisso, uma obrigação de estar comprando aquele papel caso no vencimento aquele strike esteja abaixo, né, do strike que foi vendido, né? Por exemplo, Petrobras hoje, digamos que ela esteja sendo negociada a R$ 41,50. Eu vendo uma put para o próximo vencimento, para o próximo mês, no strike de R$ 39. Caso chegue no vencimento e ela esteja abaixo desse valor, né, eu vou estar sendo obrigado a assumir ela por R$ 39. Digamos que Petrobras desabou e foi para R$ 20, né? Se eu vendi essa put e eu não fiz rolagem, né, que vai ser tema de um outro vídeo, que eu não fiz nenhum tipo de manejo, né? Chegou no vencimento, está abaixo, eu sou obrigado a assumir esse papel, né? Basicamente, quem vende uma put tem uma obrigação e quem compra uma put tem um direito, né? Então, vou estar mostrando aqui alguns detalhes, né, mais técnicos aqui, que a gente pode estar usando para vender essa put, né? Algumas perguntas que a gente tem que fazer antes de fazer essa venda de put, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tela aqui, se atentar para alguns detalhes aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, né, é se a gente tem interesse, né, no papel, né? Se é um papel que a gente gostaria de ter em carteira, que a gente gostaria de estar encarteirando esse papel, né? Então, papéis, né, com boa liquidez, né, empresas que já estejam na bolsa já faz um certo tempo, né, que tenham passado, por exemplo, pela pandemia e já tenham voltado a dar lucro ou voltado a uma tendência de alta, né? É, empresas de liquidez na bolsa, empresas que deem lucro, né? E boas, né? Resumidamente, empresas boas, né? Poderia citar algumas, né? Banco do Brasil, Petrobras, Itaúsa, BBDC4, Vale, né? Itube, né? Seriam algumas empresas que a gente poderia tá olhando, né? Para fazer uma venda de put, né? E uma das coisas que a gente tem que estar olhando, né? É com relação ao gráfico. Se esse papel ele está numa região de suporte ou se ele está numa região de resistência, né? No caso aqui de Itaúsa, por exemplo, hoje Itaúsa fechou aqui a 9,59, né? Ela tem um suporte aqui importante aqui na região de 9,46, né? Itaúsa é um ativo que ele não é que ele não oscile muito, mas a oscilação dele é mínima, né? Porque é uma ação de valor baixo, né? Então, 1% de 9,59, por exemplo, seria pouquíssimo, né? Comparado, por exemplo, a um BOVA 11, né? Então, a gente tem aqui uma região de suporte que a gente poderia estar pensando em fazer uma venda de put, né? Abaixo dessa região, caso a gente não queira ser exercido, né? Tem uma região mais segura aqui, que seria uma região dos 9,21, né? E seria basicamente isso, né? Eu fui traçando aqui algumas regiões de suporte, regiões de resistência, né? Regiões que eu traço aqui no meu dia a dia para a gente poder estar observando se o papel está barato, se o papel está caro. A gente vê que ele tem um suporte, aliás, uma resistência em 10,71, né? E alguns suportes aqui para baixo, né? Vê que o papel bateu lá, voltou e está se segurando aqui nessa região aqui de 9,46 aqui, né? Então faz tempo que ele não rompe essa região, chegou a dar um rompimento aqui para baixo, mas ele volta e ele continua nessa região. Nesse caso ele rompa aqui, a tendência é que ele busque esse próximo patamar aqui de 9,21, né? Vamos dar uma olhadinha em Petrobras. Petrobras é uma coisa, né? A gente tem uma resistência aqui na casa dos 42,91, né? É, é uma área que ele tem segurado bastante, né? Que o papel não tem conseguido passar. Tem uma região aqui de suporte, nessa região dos 39,80, já é um suporte recente, né? Isso aqui foi notícia, então o papel chegou a buscar aqui os 35, então foi uma notícia muito ruim para a Petro, né? Era uma possível interferência do governo na Petrobras, e ela já abriu com gap de baixa e ficou nessa região aqui dos 35. Então já se fez um suporte importante aqui nessa região aqui, né? Depois veio, ficou testando aqui essa região dos 37, subiu, tá dando uma segurada aqui nessa região dos 39,84, é uma região que tem feito bastante teste, né?
Então, basicamente é isso. Eu faço a marcação aqui para ver se ele está numa região interessante. Por exemplo, não é interessante eu vender uma put se ele estiver aqui na casa dos 42,91. Por quê? Eu sei que o papel ele pode voltar, o papel ele pode fazer uma correção, né? E buscar aqui a próxima região aqui de suporte, né? Ou até, e nada impede que ele desça, né? Que ele venha aqui buscar os 35, até mesmo que ele perca essa região aqui dos 35, né? Mas não é interessante eu fazer uma venda de put aqui, que eu estaria, digamos que, vendendo o topo, né? E assumiria o papel nessa região aqui em cima, né? Vamos dar uma olhadinha em outro papel aqui, né? Banco do Brasil, né? Banco do Brasil teve um desdobramento, né? E ficou marcado aqui como uma região de resistência. Agora essa região aqui dos 29,34, né? Uma região que teve bastante toque aqui nessa região aqui. Toda vez que ele toca, ele volta, né? Então, não é interessante eu fazer uma venda de put aqui. Caso eu tenha o papel, o ativo, né? Talvez fizesse uma venda de call aqui, né? Uma venda coberta, seria interessante, né? E aí a gente tem um suporte aqui nessa região de 27,60, que chegou a ser rompido aqui e está testando um novo suporte aqui na região dos 27,9, né? Casa dos R$ 27 aqui, né? No dia de hoje, por exemplo, ele foi lá nesse suporte, sentiu, né? E voltou aqui, né? Então teria que analisar amanhã para ver como é que esse mercado vai abrir, se ele vai voltar a subir, a ter uma continuidade alta, ou se ele vai perder esse suporte aqui de vez aqui, né? Outro papel aqui é a Vale, né? A Vale é um papel muito cíclico, né? Então, o minério de ferro, ela acompanha o minério, né? O minério está em alta, ela está em alta, né? E observa também muitos dados da China, né? Por exemplo, a Vale tem ficado muito nessa região aqui, né? Ele não perde essa região aqui do 59, mas se perder, a gente tem um outro suporte importante aqui, né? Na região do 57,63, né? E a gente tem uma resistência aqui na casa do 64. Vale tem andado muito de lado, tem andado muito lateral. Para andar, esse papel vai precisar romper essa região aqui do 64. E o que mais? E Tube 4, né? Banco Itaú tem uma região de suporte aqui na casa dos 30,96, depois uma região de suporte aqui nos 30,37. Nós teríamos uma resistência nessa região aqui dos 34,72. Teríamos também uma outra resistência aqui assim mais ou menos, que seria os 32,65. Então, isso tudo a gente utiliza como parâmetro para poder estar vendo se é interessante fazer uma venda de put ou não, né? Eu não venderia uma put caso ela esteja numa região aqui de resistência, né? Porque eu sei que ele vai voltar e provavelmente ele vai fazer uma correção e pode ser que eu seja exercido, né? E aí vai depender muito da tua estratégia, se você quer ser exercido ou não. Se você já aceitar, por exemplo, comprar hoje um Banco Itaú, né, R$ 34, né? Então você não teria problema de vender ela nessa região aqui, né? E você ainda estaria embolsando o prêmio ali dessa venda e estaria o teu preço médio ficaria um preço médio abaixo, né? Bem mais abaixo ali do que você comprar aqui do que você comprar o ativo na região do 34, né? Mas a minha estratégia aqui eu prefiro vender a put quando ela estiver mais próxima aqui de regiões de suporte, né? E aí eu uso um desses suportes aqui para procurar o strike, né? Outra coisa que a gente também pode olhar, né, é se esse papel ele está caro ou se ele está barato, né? Por exemplo, Bradesco, né? E aí o que, que eu uso? Eu uso o PVP, né? É o preço sobre o valor patrimonial, né? E você não precisa saber muito sobre esses dados aqui, né? Mas basicamente, né, assim, aqui são dados fundamentalistas, né? Mas basicamente aqui o PVP, quando ele está abaixo de 1, significa que a ação está barata. Se ele tiver 1, está no preço, e acima de 1 ela já começaria a ficar uma ação um pouco mais cara, né? Mas o que eu gosto de olhar é isso aqui, o gráfico, né? Então, baseado nesse gráfico aqui do PVP, que nem sempre o papel ele vai ficar barato, né? Ele vai ficar abaixo de 1 no caso, né? Mas baseado nesse gráfico aqui, eu vejo que, por exemplo, o Banco Bradesco está muito barato, né? É o preço mais, o PVP mais barato que a gente tem aqui, né? O menor valor é esse ano aqui, né? O ano de 2024, 0,88, né? E aí quando eu abro o gráfico de Bradesco, eu vejo que ele está numa região aqui importante, uma região de suporte, né? O Bradesco veio com um balanço muito ruim, né?
o mercado acreditava que vinha um balanço bom, no dia seguinte veio um balanço ruim, deu essa queda toda aqui, só que aparentemente ele achou um suporte aqui nessa região dos 13 e 16 aqui. Nada impede que ele continue a cair, de que ele venha a perder esse suporte, né? Mas, por exemplo, hoje seria interessante fazer uma venda de put nessa região aqui, que é uma região que eu sei que tende a segurar o preço, né? Outra coisa que eu tenho que olhar é com relação a balanço, né? Fazer uma venda de put, né? Seria interessante eu ver se está perto de balanço, se está longe de balanço, quando é que vai ser a data dos balanços que eu estou fazendo essa venda de put, né? Outra coisa que eu olho também para fazer a minha venda de put, né? A volatilidade implícita. Quanto maior tiver a volatilidade implícita, né, maior vai ser o meu prêmio, né? Então, por exemplo, a volatilidade de Bradesco está 59,88, comparada a um outro banco aqui, ó, Banco do Brasil, né? Então, vai carregar aqui os dados aqui. Eu também tenho uma volatilidade alta, né? 63,74, né? Itaúsa. O Itaúsa já estou com uma volatilidade bem baixa, né? Então, não seria interessante eu vender uma put de Itaúsa, porque eu estaria rentabilizando muito menos do que se eu vendesse uma put de Banco do Brasil ou do Banco Bradesco, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, como a gente está falando de bancos, vamos dar uma olhadinha aqui no YouTube, né? No Itaú, e como é que está a volatilidade do Itaú. A volatilidade do Itaú também está baixa, né? Então, hoje, né, eu olharia para Banco do Brasil ou o Bradesco, né? E veria qual que estaria melhor para eu estar fazendo essa venda de put, né? Bradesco, aparentemente, está numa região de suporte, né? Já tá próximo de uma região de suporte, né? Banco do Brasil já é o contrário, né? Ele achou até um suporte aqui, mas eu não sei se ele vai continuar caindo, o papel começou aqui uma pernada aqui de baixo, né? Eu não sei se ele ainda perde esse suporte ou se ele vai reverter e voltar a buscar máximas, né? Mas mais interessante estaria o Bradesco, que mesmo depois de um balanço ruim, ele ainda se segurou nessa região aqui. É uma região que tende a segurar o Bradesco, né? E vamos ver como é que está o PVP do Banco do Brasil, já que a gente achou aqui o, o Banco do Brasil aqui como uma volatilidade alta, né? O PVP do Banco do Brasil também está baixo, né? Então aqui a gente tem aqui os dados aqui históricos, né? A gente vê que não está tão baixo, mas também está longe do maior valor que ele teve, né? Que foi em 2019, né? Então é uma ação também interessante para a gente estar fazendo uma venda de put, né? E a gente sabe que se a gente vender essa put, a gente vai correr o risco de estar assumindo esse papel, né? E caso o trader venha contra, a gente vai precisar ter o valor ali que a gente tenha de margem, né, para estar assumindo o papel. Se eu vender aqui, por exemplo, 100 puts de Banco do Brasil a 13,16, né, eu vou precisar ter ali o 100 vezes 13,16, né, para poder estar assumindo esse papel aqui no dia do vencimento, né. Então, basicamente, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês aí no vídeo de hoje, né. Espero que vocês tenham curtido. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Na descrição do vídeo, eu vou estar deixando aí o link desse site, né, que é o Status Invest, e vou estar deixando também o link do site opções.net, né, que vocês também conseguem estar avaliando a volatilidade, caso vocês não tenham o Profit, né, como ferramenta aí para estar utilizando, né. Muito obrigado aí,